So guys, vamos para a nossa aula 21 e vamos falar do estudo do sinal de uma função. Nós vamos trabalhar, na verdade, com um tipo específico de funções para o estudo de sinal, que será com o estudo de sinal de funções que são quocientes e produtos, onde os fatores serão termos de grau 1 ou grau 2, e algumas situações com termos também com radicais, ou seja, com aquele símbolo lá da raiz. Quando nós formos estudar as funções exponenciais e logarítmicas, aí também nós veremos o estudo de sinal dessas respectivas funções. E para compreender bem esse estudo do sinal, é preciso lembrar como é o estudo do sinal de uma função do primeiro grau, ok? Isso aqui você precisa lembrar. A gente vai fazer um breve resumo aqui, rápido. E também precisa do estudo sinal de uma função do segundo grau, ok? Então você vai precisar saber esses dois, e aí você vai compreender esse bem. E assim como se você não souber pelo menos um dos dois, você não vai conseguir compreender essa aula. Eu vou tentar fazer um breve resumo. Não sei se ajudará, mas tentarei. O estudo do primeiro grau, eu vou colocar aqui para funções, ou melhor, para termos de ordem 1. Para termos de ordem 1, que equivale a termos que se encaixam dentro das funções do primeiro grau, é o mais simples. Quando você quer estudar o sinal, o que você faz? Você faz uma linha, você vai marcar a raiz. Eu vou colocar aqui, ó, raiz. Sempre, toda função do primeiro grau tem uma raiz. Você vai marcar, e aí você desenha a reta. E pronto, acabou. A reta, ela vai ser ou decrescente, e também tem a situação, vou colocar aqui, ou tem a situação em que ela será crescente. Aí será assim. Então, de modo geral, marcou a raiz, ó. Então ela vai ser crescente ou decrescente, depende do caso. E pronto, praticamente acabou. Ela é decrescente, só para lembrar, ok? Claro, isso aqui tem que estar no sangue, mas ela é decrescente quando A é negativo e é crescente quando A é positivo. Isso aqui não é para colocá-la na hora, não. Opa, vou apagar, risquei. Não é para colocar, ok? Isso aqui eu só estou enfatizando aqui para vocês saberem que esse é o caso A negativo. E aí por que acabou? Porque a raiz, ela divide a reta em duas partes, ó. Nesse caso aqui, ó, um lado esquerdo e um lado direito. Aqui, ó, lado esquerdo e lado direito. Cada parte vai receber um sinal. Daí o nome estudo do sinal. O sinal, obviamente, que é positivo ou negativo. E esse sinal está de acordo com o gráfico da função. Nesse caso aqui, por exemplo, todo o lado esquerdo, perceba que o gráfico está acima. Então, como ele está acima, receberá o sinal positivo. Já o lado direito, o gráfico está abaixo. Significa que o sinal da função é negativo. Aqui já acontece o contrário. No lado esquerdo, todo o gráfico, nosso gráfico, que é a reta, está abaixo. Então, a nossa função ela admite esse sinal negativo. Aqui o lado direito o gráfico está acima, portanto, os valores da nossa função são o quê? Positivos. Então, basicamente, isso aqui não é para decorar, é compreender. Então, porque se o gráfico está acima,
toda a imagem vai estar na parte positiva do eixo Y, toda a imagem é positiva. E é assim que funciona o jogo do sinal, ok? Aí você pode dizer, ah, professor, mas eu vi em vídeo, eu vi em livro que o sinal era aqui embaixo. Tanto faz, tá, guys? Eu prefiro em cima, mas tanto faz. O que você está fazendo é um estudo do sinal, o importante é a sua compreensão. Não importa onde você queira pendurar o seu sinal. Beleza, aí para termos, vou colocar aqui preto, para termos de ordem 1, ordem 2, vou colocar aqui, ó, para termos de ordem 2. Como é que funciona para termos de ordem 2? Ordem 2 já tem um detalhezinho a mais, que ela tem mais casos, então não vou detalhar os casos não, que tem um bocado, mas a filosofia é a mesma. Filosofia, você vai fazer a reta, ou seja, mesma filosofia, você vai destacar as raízes, igual aqui, mesma coisa, sempre é sempre desse jeito, essa filosofia mesma. O que diferencia na ordem 2? Enquanto na ordem 1 sempre tem raiz e sempre é uma, a primeira diferença é que na ordem 2 tem casos que não tem nenhuma, então você não vai botar nenhum ponto. Tem casos que tem uma, então você vai marcar no meio. Tem casos que tem duas raízes, que eu vou colocar aqui, casos que tem dois, ok? Não vou fazer outros casos que tem um monte. Essa é a primeira diferença. Então, você vai, o importante é você saber que tem que marcar as raízes. Eu marquei aqui duas porque a gente vai pegar um exemplo com duas raízes. Mas, de novo, eu quero enfatizar que existem os casos com uma ou nenhuma raiz. Então, a divisão aqui vai ser diferente. Qualquer coisa, rever a aula lá onde a gente fez o estudo do sinal de ordem 2. Eu não sei qual foi a aula, mas foi uma próxima dessa 21. Deve ter sido a 18 ou 19. A outra coisa, qual é a outra coisa? A outra diferença vem agora na hora do gráfico, que não é mais reta. Independentemente se vai ser nenhuma, se vai ser uma ou se vai ser duas raízes, o gráfico na ordem 2 é sempre uma parábola. Então você vai desenhar a sua parábola aqui. Eu vou colocar a parábola aqui, ó. Era para fazer de vermelho. E aí tem um outro porém. Então tem uma diferençazinha. Qual é o outro porém? Vamos mudar o ambiente para tentar ver se é mais silencioso. O outro porém é o seguinte, é que a parábola ela pode ter dois tipos de concavidade. Ela pode ter assim para cima, mas ela pode ser também para baixo. Eu vou até apagar aqui, ó. Ela pode ser para baixo. Nós vamos colocar esse exemplo aqui para baixo. Ah, como é que eu sei se a parábola vai ter concavidade para baixo ou para cima? Aí nesse caso, eu não vou falar para não encher de informação aqui, mas vê lá na aula de ordem 2, aí você vai saber. Então, feito o gráfico, pronto, a filosofia é a mesma daqui. Qual é a filosofia final? Ver em quantas partes se dividiram as retas. Aqui foram duas, aqui ó, 1, 2, 3. E colocar os sinais de acordo com o gráfico. Esse pedaço mais à esquerda, ele é obviamente negativo. Por que negativo? Porque o gráfico está abaixo. Aqui no meio, o gráfico já está acima do nosso eixo. Então o sinal é positivo. É positivo, fazer de azul, né? Fazer de azul. Azul. Já aqui, o gráfico está abaixo de novo. Então o sinal é o quê? Negativo. Então é isso, é a filosofia. Aí eu vou encerrar essa parte, que é uma revisãozinha. E a próxima parte a gente de fato faz exemplos do estudo do sinal.